Fala galera do Colégio Dom Bosco, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem aí nesse período complicado que a gente está passando, né? Período que também tem seu lado, se a gente puder enxergar algum lado positivo nisso, né? A gente tem que se reinventar a maneira que a gente fazia coisas que eram usuais para a gente, né? Do cotidiano, e fazer e estudar outras maneiras de fazer. E foi numa dessas conversas que eu tive com o professor Bruno, né? E ele me convidou para participar, fazer uma breve participação nas aulas de vocês. E devido à pandemia, né? E a aula sendo remota, eu fiquei muito contente com esse convite. É uma honra poder participar de algumas aulas de vocês e tentar passar um pouquinho do conhecimento nosso, né, que a gente que trabalha no setor de saneamento. Esse eu ainda não falei a pauta da nossa conversa, né, que é o novo marco regulatório do saneamento. Acredito que, se não todos, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, pelo menos lido em algum site ou ouvido em algum jornal, né? É um assunto que está bem comentado, está sendo bastante falado ultimamente, e no setor de saneamento, que é o setor que eu trabalho, é a pauta do momento, né? Vou me apresentar. Meu nome é Cláudio, eu sou engenheiro ambiental, sou formado na Unesp de Rio Claro, tenho uma pós-graduação na EEP de Piracicaba. E eu trabalho no setor desde que me formei, há 9 anos, e é um setor que eu gosto muito de trabalhar, né? Como engenheiro ambiental dá para a gente aplicar grande parte do conhecimento da graduação, né, na prática, isso é muito legal. E vamos lá, vamos agora conversar sobre o que interessa, que é passar um pouquinho para vocês, tentar passar um cenário atual, o que significa esse marco do saneamento, né, esse novo marco, o que vai impactar na nossa vida, na economia do país, e enfim. Para começar, pessoal, eu acho importante a gente ter um panorama geral do saneamento no Brasil. A situação não é nada confortável, por isso que esse novo marco é fundamental e muito importante. E só para vocês terem uma ideia, é que isso para nós até parece um pouco estranho também, né? Porque a gente mora aqui no interior de São Paulo, onde o desenvolvimento no saneamento é muito grande, então esses números podem parecer estranhos para nós, né? Mas quase 35 milhões de pessoas no país não têm acesso à água potável, que é um serviço que para a gente é tão básico, né? A gente chegar em casa, abrir a torneira e sair água limpa, água potável, e saber que 17% da população ainda não tem acesso a esse serviço no país. Então é algo básico, é saúde, né? É a vida das pessoas, e a gente ainda, né, em 2020 tem um cenário drástico desse. Em relação a tratamento, coleta de esgoto, é ainda pior, né? 53% da população tem acesso à coleta, ou seja, 47% ou quase 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto, que dirá tratamento, né? Então, o pessoal costuma dizer que R$1 gasto em saneamento economiza-se 4 em saúde, e é isso mesmo, né? Está diretamente relacionado. Esse cenário, a gente já desde que eu me formei, né, mas desde que eu estava no colégio, já é um cenário que pouco mudou ao longo dos últimos anos. E tendo em vista essa situação grave que a gente vive, que a gente precisa resolver, é que os congressistas, né, o pessoal da área também de saneamento, engajado nessa causa, vamos chamar assim, trabalha, e por isso que esse marco é tão importante. Eu vou explicar para vocês o que ele pode impactar de maneira positiva para reverter esse cenário, tá bom? Qual que é o objetivo principal
do novo marco regulatório? É a universalização de 99% da cobertura de abastecimento de água e 90% da cobertura e tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033. Esse é o principal objetivo do marco e a forma como ele pretende atingir esse objetivo é o que a gente vai conversar, vou mostrar um pouquinho para vocês. E claro, incentivar investimentos no setor e aumentar a concorrência entre as empresas do setor de saneamento. Eu coloco aqui concorrência em negrito, não é à toa, e vocês vão entender o porquê daqui a pouco. O pessoal está falando muito em privatização, né? Quem é contrário, principalmente quem é contrário a esse projeto de lei, esse novo marco regulatório, fala não pode, vai privatizar tudo, o saneamento tem que ser do setor público, tá errado, não pode privatizar, a empresa privada só pensa em lucro, não pensa no bem da população e etc. Aqui também o objetivo não é a gente politizar se é contra ou se é a favor o marco, se está certo ou está errado. Eu vou apresentar para vocês o que ele propõe de maneira neutra, para que cada um aí tire a sua conclusão se acha que é algo positivo ou negativo, né? Então, primeiro em relação à privatização, tem um conceito bastante equivocado de grande parte das pessoas e às vezes algumas que são esclarecidas, como alguns deputados, até de má fé, vamos dizer assim, dizendo que o novo marco regulatório vai privatizar tudo. Isso não é verdade. E eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer quando eu digo que não é verdade, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que existe uma prefeitura, eu sou o prefeito de uma cidade chamada Dom Bosco. Eu até coloquei uma cidade, era para ser uma cidade genérica, aí depois eu fui dar uma pesquisadinha e vi que existe a cidade de Dom Bosco em Minas Gerais, e eu nem sabia, né? Mas supondo é uma cidade genérica, tá? Um prefeito, ele tem que seguir existe uma lei chamada LDO, é a lei de diretriz orçamentária. O que essa lei significa? Vamos supor que o orçamento, para facilitar as contas, o orçamento do meu município seja de R$100 por ano. Então eu tenho R$100 para investir no meu município e fazer as manutenções por ano, tá? Essa lei de diretriz, essa LDO, ela já delimita, ela já define na sua descrição quais as porcentagens que o meu orçamento deve seguir para cada área. Por exemplo, olha, do orçamento total, 15% tem que ser destinado para a segurança, 10% tem que ser destinado para a saúde, 5% para outra área. Isso daí fica engessado, vamos chamar assim, o orçamento, né? Então, todo o valor arrecadado pelo município deve ser destinado para cada área conforme a LDO. E a parcela também que não está vinculada especificamente num setor, o prefeito investe da maneira, né, que ele achar mais adequada. Vocês concordam que para uma empresa de saneamento, se ela tivesse esse orçamento engessado, vamos dizer assim, obrigatoriamente ela tem que gastar aquelas porcentagens já pré-definidas e também está sujeita à administração de um prefeito que muda, né, com o passar do tempo e tal, tem a questão política, pode tomar alguma decisão que não seja melhor para a empresa em si, mas que seja uma decisão política. Para evitar que isso aconteça, existem as autarquias. Uma autarquia ela tem a administração separada da prefeitura, ela é um órgão público, mas ela tem uma administração independente, tanto administrativa quanto financeira. Acredito que a maioria já tenha ouvido falar nesses nomes, né? SAI, DAI, SEMAI. A maioria deve morar em Piracicaba e Americana, né? Por causa da escola, então DAI de Americana, SEMAI de Piracicaba, por exemplo. O que significa essas siglas?
serviço autônomo de água e esgoto, existe departamento autônomo de água e esgoto. Então são empresas públicas, né, são autarquias que têm a administração separada da prefeitura e o orçamento dela fica voltado exclusivamente para o serviço de saneamento, para aquele serviço que ela presta. Então o orçamento dela é para dar manutenção em rede de água, em rede de esgoto, construção de estações de tratamento de água, de esgoto, e fica isolada da prefeitura, tá bom? Então esse é o conceito de autarquia, que vai ser bastante importante para a gente entender o que vai mudar no novo marco, tá? Uma prefeitura também pode ter, uma cidade também pode ter o serviço de água e esgoto operado por uma empresa pública de saneamento estadual, como Sabesp, Copasa, Sanepar. Sabesp é a nossa empresa estatal, né, de saneamento do estado de São Paulo. Copasa é a de Minas Gerais, Sanepar é a do Paraná, e tem em todos os estados tem uma empresa estatal. Então a prefeitura, ela tem o dever e o direito da gestão do saneamento. Ela pode conceder esse serviço, pode ser uma concessão pública para uma autarquia, um SAI, um DAI, pode ser uma concessão pública para uma empresa estadual, Sabesp, Copasa, enfim, depende do estado, ou, por último, pode ser concedida à iniciativa privada. Então, empresas privadas que atuam no setor, também são várias, mas BRK Ambiental, GS Lima, Iguá, a EGEA, são grandes empresas que atuam aqui no interior do estado de São Paulo. A gente tem exemplos. Por exemplo, quem mora em Piracicaba deve conhecer a Águas do Mirante. A Águas do Mirante é a empresa do grupo AEGEA que faz a operação, né, de coleta e tratamento de esgoto na cidade de Piracicaba. Então existe uma parceria público-privada, uma concessão privada, né, para uma empresa privada do saneamento em relação a esgoto para Águas do Mirante. Essa é a grande diferença, pessoal, entre privatização e concessão, né? O que o pessoal tem falado muito é que o novo marco vai privatizar tudo. Não é isso. Ele vou explicar direitinho daqui a pouco, mas ele visa o aumento da concorrência entre empresas estatais públicas e empresas privadas em concessões da gestão do saneamento em prefeituras do Brasil inteiro, tá? Uma privatização seria o seguinte: a BRK, por exemplo, comprar a Sabesp, né? Então ela compra, fica a maioria das ações, a Sabesp é uma empresa que está na bolsa, né? A BRK passar a ser acionista majoritária da Sabesp, ela passou a ser dona da Sabesp, aí sim é uma privatização. Agora, a prefeitura fazer um contrato com uma empresa privada por 30 anos, a maioria dos contratos são 30, 35 anos de gestão de saneamento, isso é uma concessão, tá? Então essa é a diferença que eu queria deixar claro nesse começo de conversa entre privatização e concessão, tá bom? Vamos lá. Vamos supor que a prefeitura a cidade de Dom Bosco, ela tenha um departamento autônomo de água e esgoto, uma autarquia, então uma empresa pública municipal, que é o DAI de Dom Bosco. O DAI de Dom Bosco, ele está passando por problemas técnicos, por dificuldades financeiras, não está conseguindo honrar com as metas que ele tinha de universalização de tratamento de água, de tratamento de esgoto. Alguns bairros que já tinha como previsão estarem saneados já há anos e não conseguiu, e a população reclamando e tal. Esse é um cenário de diversos municípios no país, tá bom, pessoal? Assim como aqueles primeiro slide que mostra o cenário nosso de 100 milhões de pessoas sem tratamento de esgoto e 35 milhões sem abastecimento de água, é o que ocorre em grande parte do país, que a gente acaba não chegando muito por viver na região mais envolvida em termos de saneamento, né? Então esse DAI está passando por problemas técnicos, dificuldades financeiras e tal. Aí o prefeito, ele junto com a Câmara dos Vereadores, ele avalia com o pessoal
do DAI também e falou, ó, acho que a solução nossa aqui é fazer a concessão privada, a gente fazer uma parceria público-privada, a gente passa a gestão do saneamento para uma empresa por 30 anos e essa empresa é obrigada contratualmente a cumprir com as metas nossas de universalização e depois desses 30 anos a gente avalia essa gestão, volta para o município, isso é sempre do município, é direito e dever do município fazer a gestão do saneamento e isso volta para que seja avaliado, se vai renovar o contrato com essa empresa privada, se vai voltar a ser uma autarquia, enfim. Então, para que um município faça a concessão privada, essa parceria público-privada, existem alguns critérios e alguns passos a serem dados, que são até bastante burocráticos hoje em dia. O que é? Tem que ser aprovado na Câmara Municipal da cidade. Então, a maioria dos vereadores tem que aceitar. A gente sabe como que é política, né, pessoal? Dependendo do prefeito que está, a oposição pode ser contrária só para atrapalhar os planos desse prefeito, em vez do pessoal pensar no bem maior, né, que é a população da cidade. A gente sabe que muitas vezes isso não acontece. Tem que ser feita uma licitação. Uma licitação é uma concorrência pública. Para essa concorrência pública ocorrer, existe a necessidade de se publicar um edital. Esse edital, para quem não sabe, é um documento, né, onde vão constar todos os parâmetros exigidos para que todas as empresas façam o seu orçamento de maneira igualitária. Então coloca lá, olha, a cidade de Dom Bosco tem que ter 100% de tratamento até 2050, tem que ter reforma das redes de água, redução de perdas, tá bom? Coloca todos os parâmetros, as metas que eles desejam. Todas as empresas privadas vão orçar de acordo com esse edital. Quem der o menor preço ganha. Então entra lá, BRK, EGEA, tal, pessoal, não, a BRK aqui ofertou um valor menor para fazer tudo isso que a gente está pedindo. Portanto, eles ganham a concessão, assumem a cidade nesse contrato de 30 anos. E aí tem que cumprir tudo certinho. Agora vamos supor que o DAI de Dom Bosco, passando pelos mesmos problemas técnicos e dificuldades financeiras aqui, desejasse passar para a Copasa, né? Vamos supor que Dom Bosco fosse em Minas Gerais. Não, eu quero passar para a empresa de saneamento estatal aqui do meu estado, que é a Copasa. Isso é muito mais simples. Basta um contrato direto, um contrato de serviço do município com a Copasa vai e assume o tratamento ou a gestão do saneamento nessa cidade. Então, acredito que já deu para perceber a diferença entre a dificuldade hoje de um município passar a gestão do saneamento para uma empresa privada e para uma empresa pública, certo? Então, o que muda com o novo marco regulatório? É aí que a gente vai aprofundar agora a discussão. Se eu fosse resumir para vocês todo esse projeto de lei, eu diria que é um projeto de lei de aumento de competitividade, é um projeto de liberalismo econômico no saneamento. Por que eu estou dizendo isso? Neste projeto de lei, eu estou gravando essa aula, é importante frisar isso também, um sábado de manhã, após a aprovação da lei, que foi na quarta-feira, tá bom? E teve na quinta-feira a sanção do presidente, ele colocou um veto que está gerando bastante polêmica, que é o que eu vou explicar agora, e que talvez isso mude agora nos próximos dias. A gente volta a conversar, fala com o professor Bruno, manda um anexo aí da aula caso mude algo de maneira muito significativa, né? Mas hoje, qual que é a situação? A situação é a seguinte. O novo marco diz que todos os municípios devem cumprir a meta até 2033 de universalização. Essa meta, eles pretendem estimular através de investimentos privados. Como que uma empresa privada vai ser estimulada a investir numa cidade para cumprimento dessas metas? É tendo lucro. Isso é fato, isso é uma verdade.
que o pessoal, alguns deputados contrários dizem que as empresas privadas só visam lucro e tal, isso não vai dar certo. Mas, pessoal, vamos parar um pouquinho para pensar. As empresas públicas, elas também devem visar o lucro. Qual empresa que vai funcionar bem, que vai atender às suas metas, que vai atender bem a população, que vai ter eficiência se estiver no prejuízo? Então, esse argumento, ele é no mínimo incoerente, né? Tanto a empresa pública quanto a privada tem que visar lucro, tem que ser uma operação eficiente que funcione. Agora, hoje, como eu expliquei no slide anterior, essa concorrência ela é desleal, né? Não existe a necessidade de uma licitação quando você vai conceder a iniciativa, conceder para uma empresa estatal. E existe a necessidade de concorrência, de licitação, quando você vai, e aprovação em Câmara de Vereadores, toda uma aprovação política, quando você vai conceder para iniciativa privada, né? Agora, com o novo marco, é obrigatório que toda concessão tenha concorrência. Então, se o DAI de Dom Bosco lá quer passar a gestão do saneamento para outra empresa, obrigatoriamente vai ter que ter uma concorrência. Por isso que não é privatização e por isso que não se está sendo roubado, entre aspas, a gestão de empresas públicas, né? Porque ela vai poder entrar na concorrência da mesma maneira. Quem tiver o menor preço e atendendo todas as condições, ganham e ponto. E nada se altera. Por isso que não é a privatização de tudo, não é nada disso. É só o aumento da competitividade mesmo, tá bom? E uma coisa importante. O veto que eu comentei do presidente, que foi na quinta-feira, era relacionado ao seguinte artigo. Diz lá que até março de 2022, todos os contratos em andamento, eles devem ser reestruturados para essas novas, com esses novos objetivos, né, de universalização, e que eles poderiam ser renovados por mais 30 anos, esses contratos de serviço em andamento. E o presidente vetou, dizendo que não, que teriam que essa renovação não seria mais permitida, teria já que entrar nessa nova regra de concorrência. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se posicionou bastante irritado, falando que era o que tinha sido aprovado não era isso e tal. Então acredito que o Senado vai derrubar esse veto do presidente e vai voltar essa possibilidade de renovação por mais 30 anos, tá bom? Isso que a gente tem que conversar daqui alguns dias e ver como que vai ficar. Outro argumento que o pessoal tem sido, eu vi algumas discussões de deputados pró e contra o novo marco legal, o pessoal contrário, né, ao projeto, o argumento é que as empresas privadas, novamente, só vão visar o lucro e empresas públicas vão pegar aquelas cidades que não sejam rentáveis, vai sobrar tudo para a iniciativa, para o setor público mesmo, então o prejuízo vai ficar com empresas estatais e o lucro com empresas privadas. Visando a que isso não ocorra, o que o projeto de lei prevê? Ele permite blocos de municípios. Então, supondo que Dom Bosco seja uma cidade muito pequenininha, vai a iniciativa privada lá, faz uma análise financeira da cidade. Uma cidade com 5 mil habitantes, complicado, obras complicadas para serem feitas e, olha, chegou à conclusão de que não compensa, que eu ou vou ter um lucro muito baixinho ou até prejuízo, então não me interessa. Se o DAI publicar essa concorrência de concessão nessas condições que toda empresa que vá lá note que não vai ter lucro, que não vai ser rentável, vai ser um fracasso, né? E não vai funcionar. Como eu disse, se é um fracasso para uma empresa privada, também é um fracasso para uma empresa pública. Não tem milagre, né? Não é porque a empresa privada que vai ser ineficiente e não vai ter lucro. A empresa pública certamente também não está tendo e não vai ter, né?
Então, pensando nisso, o projeto de lei prevê e autoriza blocos de municípios. Então, o município de Dom Bosco se unir com o município vizinho ou mais, e esses municípios juntos colocam a concessão da gestão do saneamento, todos eles, para viabilizar. E sempre pensando com uma cidade maior ou uma cidade mais rentável no meio para gerar interesse do pessoal em participar dessa concorrência. Aí um argumento que eu vi também, de um deputado contrário. Como que eu vou juntar uma cidade que dá prejuízo com uma vizinha pequenininha que dá prejuízo, com uma terceira que dá prejuízo e fazer dar lucro no final? Isso é uma mentira e tal, isso não vai funcionar. Pessoal, novamente, a gente só tem que pegar esses argumentos e pensar, ver se tem sentido mesmo. E não tem. Esse argumento ele é facilmente quebrado e desmontado se a gente que trabalha no setor sabe como funciona. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que agora eu sou dono de uma empresa de saneamento, tá? Privada. Então, eu tenho lá meus funcionários, tenho meu engenheiro responsável, tenho técnicos de hidráulica, tenho técnicos de elétrica, eu tenho meu maquinário para manutenções em geral. Aí eu vou lá em Dom Bosco, vejo, realmente não é viável. Mas aí o prefeito fala, não, olha, mas eu vou fazer um bloco. Vai ser Dom Bosco e mais 2 cidades aqui perto. Então não vai ser 5 mil habitantes, vai ser 15 mil. Aí, deixa eu então avaliar melhor. A renda, a arrecadação de 5 mil pessoas para 15, ela é diretamente proporcional. Então eu vou aumentar 3 vezes a arrecadação. E o meu custo, aí é que está, não é diretamente proporcional. Eu não vou triplicar meu custo, entendeu? Eu não vou ter que ter 3 engenheiros responsáveis, eu não vou ter que ter o triplo dos funcionários de hidráulica, nem de elétrica, nem de maquinário. Então, eu consigo diluir o meu custo fixo, por mais que aumente um pouco, natural, já que a área abrangida vai ser maior, mas jamais vai ser 3 vezes, jamais vai ser diretamente proporcional. Então, eu consigo diluir esse custo fixo com uma arrecadação maior, e isso pode sim ser uma solução e ser viável financeira e tecnicamente, tá, pessoal? Um outro argumento que o pessoal tem utilizado é que como que o Brasil está indo na contramão de países da Europa, de grandes cidades da Europa, Paris é citada várias vezes, que está fazendo a reestatização do setor de saneamento para o Estado, né? E a gente está querendo incentivar a iniciativa privada a operar. É outro argumento bastante falho e muito fácil de ser entendido por que ele é falho. Supondo, eu não tenho conhecimento de causa de Paris, tá? Então eu não vou citar a cidade, mas uma cidade da Europa que o pessoal está citando aí, ela não tem mais nada para fazer, tá? Já tem tratamento 300%, ela já tem 100% de coleta, 100% de tratamento de esgoto, 100% de tratamento e abastecimento de água. Eu não tenho perdas na rede de água, já está tudo perfeito, reformou, está tudo bonitinho. Eu só tenho custo de manutenção ali normal, manutenção preventiva, arrecadação grande, lucro, está funcionando perfeitamente na cidade. Qual que é o sentido de eu conceder então para uma outra empresa? Por que não pegar para uma autarquia municipal? Por que não reestatizar realmente? Por que não deixar esse lucro para o Estado? Não tem sentido, eu concordo plenamente que tem que ser do Estado, né? Se está tudo funcionando bonitinho. Agora não é esse cenário que a gente tem, é muito pelo contrário, né? A gente está numa situação em que os investimentos demandados são quantidades enormes de dinheiro mesmo, de investimento que é necessário e que o setor público não vai dar conta. Então a gente está anos atrás de desenvolvimento, de tempo mesmo e desenvolvimento. Então esse argumento de reestatização ele não é válido, principalmente para a nossa condição. Daqui 30 anos a gente pode conversar sobre isso, sem dúvida. 30 não, né? Se o marco regulatório está prevendo a universalização até 2033, é bem antes disso. A gente espera que tudo dê certo e que isso realmente aconteça. Então, depois de finalizados esses contratos aí e chegar na hora de decidir se vai renovar com esses potenciais contratos privados ou reestatizar, aí sim é hora de a gente pensar nessa condição e voltar
estudei para o Estado. Então, pessoal, se me perguntassem qual que é o resumo, um grande resumo, o que significa o novo marco regulatório do saneamento para você? Para mim, significa aumento da concorrência, significa liberalismo econômico no saneamento, não significa privatização de tudo, não significa beneficiamento de empresas privadas, significa só colocar regras e condições mais igualitárias para empresas públicas, empresas privadas competirem, e quem tiver a melhor eficiência, o melhor custo para fazer a gestão do saneamento é quem vai ganhar e quem vai trabalhar em cada cidade. Tá? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que tenham entendido. Caso tenham dúvidas, tá o meu contato, vou enviar a apresentação para o professor Bruno, tem meu e-mail, tem telefone, estou à disposição de vocês. Caso queiram conversar sobre outros temas do saneamento, sobre o tratamento de esgoto em si, uma parte mais técnica, explicar o funcionamento de um sistema de tratamento, a gente está à disposição, tá bom? Obrigado, até mais.